Disto é que eu gosto. 3 horas de música e palavras em português, com Rogério Batalha. Disto é que eu gosto. Ora, muito bom dia. Passam 2 minutos das 9 horas. Está no ar a edição 1074 do programa Disto é que eu gosto. Hoje é dia 30 de junho de 2012 e termina o ciclo dos Santos Populares, como eu disse. Hoje é o dia dedicado a São Marçal, mas também é um dia muito especial aqui para a rádio e para o nosso concelho. Vamos ter em Mafra os Jogos Desportivos da CPLP e para isso, para falar deste evento, vamos ter aqui no estúdio, já cá estão, a doutora Paula Cordas, que é diretora do Departamento Sociocultural da Câmara Municipal de Mafra, o professor José Esteves, presidente da Comissão Executiva, e Gonçalo Alves, adjunto diretor executivo dos Jogos. O amigo ouvinte pode também não só ouvir a emissão, como ver através da internet. Para isso, aconselhamos que aí no seu computador vá ao blog deste programa, pode recorrer ao Google, que é mais fácil, e escrevem Disto é que eu gosto, pegado. Entretanto, tem lá um quadradinho, tem lá um link e um quadradinho para ver a imagem. E eu sei que estou a ver aqui pelo um ecrã do computador que já está no ar a emissão, que é coordenada, como sempre, por Nunes Forte, que dá-nos apoio a estas emissões, digamos, especiais. Disto é que eu gosto. Um programa de Rogério Batalha, sábados 8-11. Ora bem, 20 anos depois, Portugal volta a organizar os Jogos Desportivos da CPLP. Será a 8ª edição e vão decorrer em Mafra durante o mês de julho. Os 8 países do espaço lusófono já confirmaram a sua presença num acontecimento desportivo que reunirá perto de 1000 pessoas, entre atletas e restantes elementos das delegações. O Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso, acredita que a 8ª edição dos Jogos Desportivos da CPLP são uma grande demonstração dos laços que unem os países que integram o arco político e social da lusofonia. Os Jogos são da responsabilidade do Governo, mas a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude entregou a missão de organizar esta 8ª edição do evento à Confederação do Desporto de Mafra. A Câmara de Mafra acolheu de bom grado esta iniciativa e é uma honra para todos nós, portugueses, especialmente mafarenses, termos aqui em Mafra estes Jogos. Eu tenho aqui à minha frente a doutora Paula Cordas, que é diretora do Departamento Sociocultural da Câmara, e eu pergunto, quando a Câmara foi contactada para este evento, disse logo que sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, Sr. Rogério, muito obrigada por esta oportunidade de divulgarmos este grande evento que vai enriquecer ainda mais o Concelho de Mafra. A Câmara não foi convidada, houve um processo de candidaturas de vários municípios para a organização dos Jogos e nós fomos escolhidos, portanto penso que ainda é mais meritória essa participação. Obviamente que fizemos a candidatura com todo o empenho e todo o entusiasmo, porque sabíamos que tínhamos um valor acrescido a nível dos espaços desportivos, da promoção turística do Concelho e da localização do próprio Concelho e das suas características, portanto tínhamos mais a oferecer além do desporto e queremos, como é óbvio e como é salutar, divulgar o nosso património, as nossas gentes, o nosso artesanato, aproveitando estes Jogos. Portanto, quer dizer, o nosso Concelho e a nossa autarquia reúne todas as condições para que decorra da melhor maneira este evento. Sem dúvida nenhuma. E isto 20 anos depois, é uma responsabilidade muito grande, tem que correr mesmo bem. E estaremos todos à altura, todos, organização e população, que fará uma parte muito importante dos Jogos, que falaremos, penso eu, mais à frente. Pois eu vou dizer que no dia 7 de julho, para as 16h30,
no Parque Desportivo Municipal, Engenheiro Ministro Santos. Já está agendada a cerimónia de abertura dos Jogos Desportivos da CPLP, que decorrem, como eu disse, de 7 a 15 de julho. As equipas dos vários países participantes vão ser apadrinhadas por diversos agrupamentos de escolas do Conselho. Portugal, pela Escola Técnica e Profissional de Mafra. Angola, pelo agrupamento de escolas de Mafra. Brasil, pelo agrupamento de escolas de Mafra. O Cabo Verde, pelo Colégio Miramar. A Guiné-Bissau, agrupamento de escolas da Venda do Pinheiro. Moçambique, pela Escola Secundária José Saramago. São Tomé e Príncipe, o agrupamento de escolas Professor Armando Lucena, da Malveira. E Timor, pelo Colégio de Santo André. Os Jogos reúnem cerca de 800 jovens, representantes de todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que vão competir em 6 modalidades. Atletismo e atletismo para portadores de deficiência, e masculinos e femininos. Handball masculino, basquetebol feminino, futebol masculino, ténis e voleibol de praia, masculinos e femininos, e as competições estão abertas a praticantes do grupo etário sub-16 e nesta edição e a título experimental o voleibol de praia aberto também sub-17. Eu estive a dar uma voltinha pela internet e reparei que nos países que têm promovido estes jogos há também um programa, portanto, complementar dos jogos de animação cultural, lúdica, e não me apercebi que aqui que fosse divulgado, ou não sei se é uma surpresa, se não é uma surpresa, o que é que vai haver nos momentos em que não há o desporto, ou para os familiares que acompanham os atletas, o que é que poderão apreciar? Poderão apreciar as belezas naturais do nosso concelho e não só, e também o património edificado. Há um conjunto de atividades culturais associadas. As pessoas que acompanham os jovens podem usufruir delas em qualquer altura. No entanto, os jovens participantes nos jogos propriamente ditos, nos quadros competitivos, têm um dia livre, que será a quarta-feira, em que, portanto, dia 11 de julho, quarta-feira, em que têm um programa cultural com visitas ao Palácio Nacional de Mafra, Jardim do Cerco, com um convívio entre eles próprios e com os jovens que os vão apadrinhar dos nossos agrupamentos no Centro Militar de Educação Física e Física de Esportes. Portanto, há um programa cultural associado, que é o programa possível, uma vez que eles têm um quadro competitivo bastante preenchido. Além disso, temos associado ao final dos Jogos da CPLP, e essa calendarização foi propositada, o início do Festival do Pão. Portanto, os jovens ainda poderão participar no início do Festival do Pão e durante esse fim de semana, em que também vão terminando os quadros competitivos, vão poder usufruir do nosso artesanato, da nossa gastronomia, do pão, que tanto é apreciado no nosso concelho, e de um conjunto enorme de atividades de animação ligadas às tradições e às práticas do concelho de Mafra. Muito bem, portanto, um programa bem preenchido. O Presidente da República, Cavaco Silva, e o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, estão presentes na Comissão de Honra dos 8º Jogos Desportivos da CPLP, que vão decorrer em Mafra, como eu disse, a partir de 7 de julho. Tanto o Presidente da República como o Chefe do Governo associaram-se a esta realização desportiva que traz a Portugal cerca de 800 praticantes desportivos em representação dos 7 países lusófonos. Além dos 2 mais altos responsáveis políticos de Portugal, também o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, são figuras de Estado representadas na Comissão de Honra. A lista completa integra 19 personalidades da política e do desporto, e dela faz ainda parte o Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, o Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, entidade que, como eu disse há pouco, organiza o evento, o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, além dos Presidentes das Federações das Modalidades, representadas nos 8º Jogos Desportivos da CPLP.
Agora vou divulgar, e acho que é toda a audiência, a lista integral da Comissão de Honra dos Jogos. Portanto, como já falei, o Presidente da República encabeça a lista, o Primeiro-Ministro, o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, o Presidente da Câmara de Mafra, o Estado de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, o Estado de Estado do Desporto e da Juventude, o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, o Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, o Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, o Presidente da Federação de Handball de Portugal e o Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, o Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com deficiência e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol. Doutora Paula Cordas, alguns membros da Comissão de Honra viram a Mafra? Eu penso que a grande maioria dos membros da Comissão de Honra viram a Mafra. Que é uma grande honra, não é? Exatamente, que é uma grande honra receber todas estas pessoas que representam instituições tão importantes para o nosso país. Disto é que eu gosto. Um programa de Rogério Batalha, sábados 8h11. Passam 21 minutos das 9 horas. Agora, quem está à frente do microfone, conforme podem ver na imagem, isto também é uma deixa para dizer que o nosso programa hoje está a ser transmitido também através da internet para todo o mundo. E um bom dia especial para os Estados Unidos da América, onde em Filadélfia, que temos um ouvinte, que é o Nelson Barroso, e em qualquer parte do Brasil, na Austrália, em todo o lado, e certamente no Polo Norte, no Polo Sul, toda a gente está a escutar a emissão, e ainda talvez, e seria ótimo que nos países que fazem parte da CPLP sejam a escutar, todos, claro, com língua portuguesa, sejam a escutar a emissão. Ora bem, quem está agora pronto para falar é o professor José Esteves, que é Presidente da Comissão Executiva dos Jogos da CPLP. Sr. Professor, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo. E qual é concretamente a sua função? Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite, saudá-los também a doutora Paula Cordas, e, portanto, pessoalmente e também em termos da própria Câmara Municipal. A minha missão é a missão, como o próprio nome diz, ser o responsável pela execução dos jogos, portanto, tudo o que tem a ver com a concretização formal do evento. Tem dormido descansado? Às vezes nem tanto. Não, nestas coisas é normal. Portanto, um evento desta natureza, embora, enfim, não podemos dizer que é um evento de uma grande dimensão, mas, enfim, não deixa de ser naturalmente um evento com alguma dimensão, com muita responsabilidade e, portanto, nestas coisas, felizmente, quer dizer, temos dormido descansados, mas é natural que hajam sempre questões no dia-a-dia que são precisas de tratar, que são sempre mais preocupantes, mas, de um modo geral, felizmente, as coisas têm corrido bem. Ora, eu tenho aqui à frente, como já disse, no dia 7 de julho, há a cerimónia de abertura. E em que consiste essa cerimónia? Olha, a cerimónia de abertura, enfim, tem uma parte que é tradicional em todo este tipo de eventos, que é um desfile formal de todos os participantes, que isso faz parte, digamos, de um evento desta natureza. E depois, numa ação que, enfim, em colaboração permanente com a Câmara Municipal de Mafra, nomeadamente aqui com a doutora Paula Cordas, portanto, delineámos um programa em que fundamentalmente se desenvolve à base de uma ideia que foi criada, que era com os jovens do Conselho criar um conceito, um abraço à comunidade. Portanto, eu penso que é o mais significativo, poderá não ser um espetáculo de grande beleza plástica, portanto temos de ter a natureza do que temos, mas preocupamos fundamentalmente dar uma carga emocional e uma carga de grande significado, de amizade a quem nos visita. Portanto, com as crianças que nos vão visitar, haverá naturalmente esse momento e essa ideia, digamos, de abraçar a comunidade através de algumas exposições e de algumas
demonstrações que vão ser feitas. Vai haver também uma participação de uma banda do Conselho, de um rancho folclórico, e vamos culminar com um espetáculo a cargo de várias classes de ginástica, em colaboração com a Federação de Ginástica de Portugal, que com certeza vão abrilhantar este nosso espetáculo. Portanto, está aberto a quem quiser aparecer? Naturalmente, teremos, enfim, eu sei que a Câmara de Mafra está a fazer uma ampla divulgação também, este programa em mundo com certeza está a contribuir também para isso, e portanto, naturalmente, esperemos que, vamos lá ver se a nossa dor de cabeça não é, a certa altura temos muito mais gente que a capacidade do próprio Estado. Por um lado, se naturalmente será bom sinal. Já conhecia as instalações desportivas da Câmara? Eu já conhecia superficialmente quando começámos a trabalhar com a Câmara, naturalmente que hoje conheço muitíssimo melhor, naturalmente, mas as instalações da Câmara de Mafra, até pelo paradigma que representam portanto, no meio desportivo português, portanto é um complexo muito bem integrado, com muita qualidade, portanto eu sou um homem do desporto, já as conhecia, como disse, de uma forma superficial, mas portanto hoje conheço profundamente. Professor, a praia da Foz do Lisandro foi escolhida para o voleibol de praia. Porquê a Foz do Lisandro e não outra qualquer? Eu acho que, enfim, isto também teve a ver naturalmente com a indicação da própria Câmara, mas eu acho que a Foz do Lisandro é um sítio de eleição, não é? Magnífico. Portanto, aquela conjugação daquele areal, por um lado tem o rio e, portanto, e o próprio mar, portanto, tem ali e por outro lado... E tem as infraestruturas de apoio, não é? Exatamente, e é uma zona, inclusivamente, onde a própria Câmara já desenvolveu algumas atividades de cariz desportivo de praia e, portanto, tem as condições, eu diria, quase inigualáveis para fazer um evento desta natureza. Eu tenho aqui a indicação de todos os dias de prova, e começam sempre com uma reunião dos chefes de delegação. Cada delegação é composta por quantos elementos? As delegações têm uma composição até um máximo de 113 pessoas, na medida em que, portanto, há um conjunto de modalidades, como já acabou de anunciar, e, portanto, e todas essas modalidades, os jovens vêm enquadrados, naturalmente, pelos treinadores, pelos apoios médicos, pelos seus dirigentes, e, portanto, há um limite que é fixado, naturalmente, para uma coisa numa organização desta natureza, e os chefes de missão, portanto, o objetivo destas reuniões, naturalmente, é, em cada dia de manhã, fazermos um ponto de situação do que aconteceu durante o evento, naturalmente, o dia anterior, analisar falhas que possam ter existido para podermos corrigir e programarmos, digamos, as atividades do dia seguinte, chamarmos particular atenção para alguns eventos que vão acontecer nesse dia, para que, enfim, para que tudo corra da melhor maneira. Muito bem. Agora íamos dando uma volta para cada atividade esportiva e íamos começar pelo handball. Concretamente, o que é que tem a dizer sobre o handball? O que é que eu tenho a dizer do handball? Eu sou um bocadinho suspeita, eu também fui jogador de handball. Sim, então está mais à vontade. Não, sobre o handball, portanto, é uma modalidade. Já agora aproveito para esclarecer, as modalidades que fazem parte dos jogos estão, portanto, como disse, os jogos são de cariz governamental, há uma chamada Comissão Permanente de Jogos, portanto, que é constituída por altos funcionários das administrações públicas, e é a esse nível que se definem as modalidades. Portanto, a nós, neste caso, compete-nos portanto, por organizar nas modalidades que foram previamente definidas. Portanto, o handball é naturalmente uma modalidade, enfim, de grande expansão. Naturalmente há a preocupação, quando se define este nível, abarcar modalidades que tenham expressão nos respectivos países, naturalmente. O handball, por exemplo, em África, enfim, para além do Brasil, naturalmente, mas em África é muitíssimo forte em Angola, nomeadamente o handball feminino, Angola, um país que se representa ao nível dos Jogos Olímpicos, por exemplo, não é? E é campeão africano. Portanto, edições anteriores, e na Guiné-Bissau e naturalmente em Santo Tomé é uma modalidade também em franca expansão. Portanto, o handball é naturalmente vai ser um atrativo. Vai suscitar muita curiosidade, não é? É uma modalidade, ainda por cima, em Mafra é uma modalidade muito querida. O grupo desportivo de Mafra tem um belíssimo pavilhão onde também vão decorrer, nomeadamente, treinos da modalidade e, portanto, vai com certeza motivar muito interesse. Né? E ao longo do ano há sempre campeonatos de handball. Eu tenho aqui uma indicação que Timor-Leste só vai participar em futebol.
É bom, eu acho que é perfeitamente compreensível. Timor-Leste, portanto... É uma nação recente, não é? É uma nação recente, está naturalmente muito longe e todos nós sabemos que, enfim, as dificuldades de vários níveis, nomeadamente de ordem financeira, são muito grandes. Tudo isto custa sempre tudo muito dinheiro e, naturalmente, e nós, por um lado, quer dizer que Timor vem, para nós, enfim, é significativo. Dizemos que vem só numa modalidade, mas só por si significam logo 30 pessoas, porque os jogadores, os treinadores, os apoio médicos, etc. E, portanto, ficamos muito contentes que eles possam estar e com uma dimensão, apesar de tudo, com uma dimensão que eu considero muitíssimo razoável. Professor José Esteves, as pessoas vão em casa devem estar a pensar, mas isso tudo importa quando? Qual é o orçamento para um acontecimento destes? Olha, é assim, os jogos têm, porque isto é preciso ter um determinado enquadramento. Como disse, mais uma vez, isto são jogos de cariz governamental, estão sujeitos a um projeto e estão englobados num projeto de cooperação multilateral, em que é definido pelos Estados-membros que neste caso, quem se desloca paga as suas deslocações, naturalmente, e o país organizador paga tudo o resto que tem a ver com os jogos, ou seja, os transportes internos, o alojamento e a alimentação. E, portanto, naturalmente, não são estas as despesas, há também as questões da promoção, enfim, outros apossamentos. Nós calculamos que isto entre os 900 mil e 1 milhão de euros podem-se gastar neste evento. É muito dinheiro, mas enfim, também se justifica. Quer dizer, é assim, é muito dinheiro, tudo custa naturalmente dinheiro, mas claro, nós não podemos também sistematicamente estar numa atitude que, enfim, se tudo custa dinheiro e se não pensarmos de outra maneira, então também nunca faríamos nada. Agora, há uma coisa que nós temos a certeza absoluta que estamos a fazer. Nós, e com a ajuda da Câmara de Mafra, a Câmara de Mafra naturalmente também tem feito investimentos e fará investimentos grandes neste processo, estamos a fazer tudo para poupar o mais possível. Os tempos que correm são naturalmente difíceis e estamos a fazer tudo para que, enfim, os gastos sejam comedidos e a gente possa cumprir naturalmente o orçamento e que as coisas corram de cariz como todos desejamos. Até porque isto, a nível do Conselho de Mafra, depois iremos falar mais em pormenor disso, durante os dias cá estão, também vão comprando as suas coisas, os seus souvenirs, isto e aquilo, portanto, sim, naturalmente, vão fazer a sua despesa, não é? Só a parte da hotelaria vai receber imenso o alojamento é em todos os hotéis do Conselho. Todo o Conselho. Portanto, restaurantes, toda a alimentação, os transportes, temos uma empresa mafrense que vai, enfim, ter um peso significativo, o aluguer de imensos transportes que fizemos através desta empresa do Conselho. Aliás, tentámos, na medida do possível, envolver o maior número de empresas do Conselho, pessoas que vão fazer banners, bandeiras, camisolas, etc. Portanto, houve um conjunto de encargos que trouxemos para as empresas de Mafra, porque também achávamos que era justo e é bom, naturalmente, para o país e, neste caso, para o Conselho. Ora, vamos para a pausa das 9h30. Aqui encontra tudo o que precisa. Noivos personalizados para o bolo, presente personalizado para um batizado, a surpresa perfeita para um aniversário ou um objeto especial para si, peças decorativas para quartos infantis e muito mais. Loja Mafarrico, Bico do Mercado número 5A ou em mafarrico.com. Disto é que eu gosto. 3 horas de música e palavras em português, com Rogério Batalha. Disto é que eu gosto. Passam 38 minutos das 9 horas, está no ar a edição 1074, 30 de junho. Hoje é o último dia do mês de junho, como diria Monsieur de la Palice, e vamos entrar no mês forte das férias e agora estamos aqui a falar dos jogos da CPLP e vamos ficar assim um bocadinho da história destes jogos. Os 18 anos dos Jogos Desportivos dos Países de Língua Portuguesa. Ora bem, os Jogos Desportivos dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, foram instituídos em 1990 e tal, foi rubricado a 20 de janeiro, portanto o documento
em Lisboa, pelos estados de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O Brasil esteve presente, mas apenas com o estatuto de observador. Portugal fez questão de acolher a primeira edição dos Jogos Desportivos dos países de língua portuguesa em setembro de 1992. Neles participaram cerca de 500 jovens de ambos os sexos, de 15 a 16 anos de idade, idos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 1995, os segundos jogos da CPLP foram realizados na cidade de Bissau, com a participação de 300 jovens de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nesse mesmo ano, Moçambique candidatou-se à organização dos terceiros jogos. Por imperativos vários, Maputo acolheu apenas o evento em 1997, entre 13 e 18 de setembro. Ao todo foram 500 participantes de todos os países falantes de português que competiram nas modalidades de atletismo, basquetebol, futebol e ténis de campo. Cabo Verde candidatou-se em seguida à organização dos quartos Jogos, projeto que se tornou realidade apenas em 2002. A cidade da Praia, entre 20 e 28 de julho, recebia 470 participantes de todos os países do grupo, à exceção do Brasil, mais uma vez. As modalidades eleitas dessa vez foram as de handball, basquetebol e voleibol de praia, em ambos os sexos. Por seu turno, apenas os rapazes competiram em futebol naquele ano. Os 500 Jogos da Comunidade Lusófona, marcados para 2005, realizaram-se em Luanda, capital, como sabemos, de República de Angola, entre os dias 12 e 18 de agosto. No evento participaram um número recorde de atletas, na ordem dos 700 em ambos os sexos. O handball, basquetebol, desporto adaptado, futebol, ténis de campo e voleibol de praia foram as modalidades eleitas. Aos participantes atribuiu-se lembranças, prémios e galardões, como taças, medalhas em ouro, prata e bronze, um prémio de ética desportiva e diplomas de participação. Na edição de 2008, os 6º Jogos da CPLP decorreram na cidade do Rio de Janeiro, na República Federal do Brasil, entre os dias 26 de julho e 1 de agosto. Em 2010, os 7º Jogos da CPLP decorreram em Maputo, Moçambique, entre os dias 29 de julho e 9 de agosto, com cerca de 650 participantes dos 8 países. Ora bem, posto isto, vamos agora falar um bocadinho, ele ainda não falou, com o Gonçalo Alves, que é adjunto diretor executivo dos Jogos. Portanto, é, digamos, o braço direito do presidente da Comissão Executiva. É assim, o Gonçalo? É assim. Bom dia, está bom? É assim, bom dia. Agradecer a oportunidade que estão a dar. Efetivamente é assim. Sou, digamos, o braço direito do presidente da Comissão Executiva, o professor José Esteves. Ele dá muito trabalho a fazer ou não? Não. Já nos conhecemos há alguns anos. Tem sido fácil e um prazer trabalhar com ele. E, portanto, isto para si é uma novidade, não é? Entrar numa iniciativa destas, não é? Não. Mas estava a dar um certo gozo, não é? O gozo está a dar imenso. Novidade, não muita. Já estou ligado à área do desporto há vários anos. Comecei inicialmente por ser voluntário em eventos desportivos. E depois o gosto foi crescendo e a minha formação académica também tem a ver com a área do desporto. E trabalho, sou funcionário da Confederação de Desporto de Portugal já há vários anos e tenho colaborado neste projeto dos Jogos Desportivos da CPLP, porque a Confederação, além da organização do evento de 2012, tem sido responsável pela preparação e a coordenação da missão portuguesa aos Jogos desde 2005. A partir do ano 2008, eu tenho colaborado com a Confederação na preparação e na coordenação da missão portuguesa. E foi nessa altura que conheci o professor José Esteves e que começámos a ter uma relação em termos profissionais e em termos de amizade. Foi a partir de 2008.
O relacionamento com as delegações é um relacionamento amistoso, não há atritos, nada, portanto, todos perfeitamente amistoso, perfeitamente saudável, não há atrito nenhum entre as delegações, isso sempre foi perfeitamente saudável e pacífico, nunca houve que me recordo algum problema entre as delegações, pelo contrário. Se se importa passar o microfone à doutora Paula Cordas, porque há pouco estávamos a falar da cerimónia de abertura e eu dou a impressão que a doutora Paula Cordas tem algo mais a acrescentar sobre isso. Só apenas descrever um pouco mais, talvez, a ideia que se quis fazer com esta cerimónia de abertura. Portanto, quis construir um momento simbólico, porque são países irmãos, não é? São países irmãos na língua, e são países que dizem muito a todos nós portugueses, e penso que o sentimento será recíproco. Portanto, daí o facto de termos envolvido os jovens do Conselho de faixas etárias idênticas às dos jovens que vêm, porque não fazia sentido para nós que os jovens viessem e não tivessem convívio com pessoas da sua idade e que não trocassem experiências e não partilhassem até as suas vivências. Portanto, esse envolvimento traduz-se no apadrinhamento. Portanto, cada agrupamento de escolas e os colégios também participaram, e a Escola Profissional de Mafra apadrinharam uma delegação, o que significa que vão ter um contacto mais direto com essa delegação. Vão fazer atividades várias, exposições, prepararam danças para receber esses convidados especiais. E até pode no futuro haver permutas e... A ideia é precisamente essa, é que se mantenham os contactos, portanto os professores digamos, uma germinação escolar, digamos, das atividades escolares. Exatamente, os professores responsáveis já estão em contacto com os chefes de delegação e com os responsáveis dos países, e a ideia é que estes jogos não comecem e acabem aqui, mas que tenham continuidade nas relações entre os povos, que é por isso também que se realizam, não é? Portanto, era dar esse enfoque ao envolvimento dos agrupamentos. Eu acho que é importante e é justo que realcemos o trabalho que tem sido feito por quase todos os agrupamentos em colaboração com a organização e com a Câmara, no sentido de organizarem atividades que promovam esse contacto e esse convívio, e dizer que este momento do abraço, que aliás é uma ideia que já fizemos uma vez no abraço ao Palácio Nacional de Mafra, nós abraçamos aquilo de que gostamos e aquilo que queremos proteger. E a ideia foi um bocado promover essa ideia simbólica do abraço aos jovens da CPLP. São os jovens que apadrinham, os novos jovens do Conselho de Mafra e das nossas escolas, que vão fazer esse abraço e que lhes vão dizer são muito bem-vindos e vão ficar no nosso coração. E até, digamos, o fomento do turismo, portanto, esses países terão depois uma apetência muito grande para vir aqui, com os familiares, com os amigos, para conhecerem. Claro. Essa é outra... A tapados, ouvimos que ainda não estão prontos, mas quando forem arranjados os carrilhões, os órgãos e tudo isso. Exatamente. E os órgãos, tudo isso. Vai haver um concerto de órgãos para as delegações, não só para os ministros que vão passar a participar na Conferência de Ministros anterior aos Jogos, mas também para todas as delegações. Portanto, vamos tentar ao máximo, nos dias em que eles cá estão, mostrar-lhes o que de bom temos para oferecer. Obviamente que esse investimento na volta das pessoas e no retorno turístico, tal como no retorno direto durante os Jogos, a nível de comércio, a nível da alimentação, das próprias empresas que o professor José Esteves referiu, que estão todas envolvidas na participação e na organização dos Jogos, que é o interesse que o município tem em termos imediatos para promover o comércio nesta fase ainda por cima tão difícil que todos estamos a atravessar. Portanto, digamos que se conjugam aqui muitos ingredientes para fazer uma boa sopa que irá de certeza alimentar de futuro estas relações e estas relações comerciais, turísticas e afetivas também. Poderá desvendar em que vai consistir esse conceito que tive a falar aí, que havia antes dos Jogos, há uma conferência de ministros. Sim, penso que é tradição em todos os Jogos haver uma conferência de ministros responsáveis pelo desporto e pela juventude das CPLP. Decorrerá de 5 a 7 de julho no Palácio Nacional de Mafra, que também é um parceiro nesta organização, e as ordens de trabalhos deles têm a ver com questões relacionadas a estas áreas, não é? À Carta da Juventude, à ética, portanto, discutir-se-ão assuntos
relacionados com essas temáticas transversais aos vários países. É também um momento importante de promoção do Palácio Nacional de Mafra. Então são vários dias. Exatamente, decorre durante vários dias, de 5 a 7 de julho. E no final os senhores ministros irão participar também na cerimónia de abertura e apoiar as suas delegações. Portanto, a tribuna do Estado vai encher. Vai encher e esperamos que a bancada seja pequena, porque apelamos, e peço desculpa por estar a utilizar este meio já aqui, mas a ideia era mesmo essa, apelamos à participação de toda a população. Vai ser uma cerimónia muito bonita, muito simbólica. E gratuita, ninguém paga nada à entrada. Sim, a entrada é gratuita. A Escola de Música Juventude de Mafra vai nos ajudar a animar a cerimónia, tal como o rancho folclórico Os Salões da Póvoa da Galega. A ideia também foi envolver as forças vivas do Conselho, que dinamizam a cultura do nosso Conselho e promovem as nossas tradições. A cerimónia é gratuita, vai ter transmissão televisiva, pelo que nos disseram até agora, em direto. Portanto, acho que é um bom momento. Mas se estar a ver para a televisão não é como ir ao local. Não, nós temos é que vir todos apoiar a nossa cerimónia. Podem estar em casa a bater palmas, mas não se ouve no recinto. Pois. Não, a ideia é mesmo virmos cá, apoiar os nossos jovens, apoiar os nossos convidados e participar num espetáculo muito bonito. E não se importa de dizer qual é a hora, já falámos disso, mas qual é a hora da cerimónia? A cerimónia de abertura será no sábado, dia 7 de julho, às 16h30, no estádio do Parque Desportivo Municipal de Pontualmente, não é? Pontualmente. E às 16h30. Vai começar às 16h30, sem atrasos. E vai-se prolongar até, mais ou menos, está previsto até quando? Cerca de 1h30, o máximo. Então não é muito, não é? Não. Eu vou para lá e depois chega a altura do jantar e ainda estou lá, não. Há tempo para fazer o jantar, não é mesmo? Há para tudo. Esta conversa está a ser transmitida em direto, como habitualmente, para todo o mundo, em áudio, mas também em imagem. O Nunes Forte está aqui a coordenar este serviço e eu creio que estão todos em todas as partes do mundo, nestes países de expressão de língua portuguesa, devem estar a ouvir e a ver o que é que está a passar aqui. Estão a falar do meu país e estão a escutar. Depois vamos ter o feedback disso a partir das 10 horas, quando abrirmos as linhas telefónicas. Mas eu tenho agora aqui à minha frente para falar o professor José Esteves, e eu ia pedir que falasse sobre o 4º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa, que também vai decorrer. Professor. Certo. Bom, associado normalmente aos jogos, há sempre um conjunto de ações de formação que são equacionadas, e isto é já uma tradição que vem desde as primeiras edições, em que se procura naturalmente, pelo conjunto de técnicos que participam nestes eventos, fazerem-se encontros e convidarem-se especialistas para que também na área da formação, nomeadamente os treinadores, este encontro possa ser proveitoso e se possam ter os melhores resultados possíveis. Nesse sentido, vão ser organizadas fundamentalmente 2 grandes ações. Uma vai decorrer no dia 8 no auditório na Ericeira. Recordo-me, doutor Paula. Casa da Cultura, já me Silva. Exatamente. A doutora Paula agora já tem o microfone na frente. Casa da Cultura, Dom Pedro V, Dom Pedro V é em Mafra. Jaime Lobo e Silva na Ericeira. Toda a gente conhece na Casa da Cultura. Em que neste dia 8 vamos ter os chamados workshops, são ações especializadas em todas as modalidades que participam neste evento, portanto, das 7 modalidades, que foram convidados especialistas, e são ações que são dirigidas naturalmente aos técnicos dos países que vêm participar, mas são também abertas a todos os professores de educação física e treinadores do Mafra e não só. Portanto, está feita essa divulgação para que todas as pessoas possam participar. Esta ação está, como eu disse, está a ser feita em coordenação com a Confederação dos Treinadores de Portugal. Foram convidados especialistas de grande qualidade em cada uma das modalidades e, portanto, são ações naturalmente de muito interesse. No dia 11, vamos, da parte da tarde, no mesmo local,
vamos desenvolver um conjunto de palestras, foram convidados especialistas, desde a área do treino, a área da participação da mulher enquanto treinadora, nos aspectos da importância do desporto na luta contra a SIDA, contra a violência, na defesa dos valores da ética. Portanto, foram convidados, eu não sei bem de cor, mas temos umas 5 ou 6 intervenções de especialistas que vão efetivamente fazer intervenções e para as quais estão naturalmente também convidados não só os participantes dos jogos, de todas as comitivas, mas também, enfim, de modo geral, todas as pessoas ligadas ao desporto, sejam dirigentes, treinadores, aqui do Conselho de Mafra, e, enfim, e de outros conselhos limites que naturalmente queiram participar. Vai ser realmente uma atividade muito preenchida. Nós esperemos bem que sim, porque o objetivo, efetivamente, dos jogos, isto é uma característica, nos jogos não se podem nem devem, e não tem sido assim, é que sejam só os quadros competitivos de per si, não é? Portanto, a doutora Paula Cordas, na sua intervenção anterior, explicou e bem, portanto, há aqui todo um conjunto de atividades de cariz cultural que são importantes desenvolver. Portanto, os jogos são de orientação governamental e há, efetivamente, uma matriz por trás delas, que é definida pelos ministros desde sempre, que temos que completar os quadros competitivos, que no fim de contas não deixa naturalmente de ser a essência dos jogos, com um conjunto de atividades que aproximem as pessoas, para que os jovens não cheguem aqui, façam meia dúzia de jogos, vão-se embora, não conheçam as realidades locais, não trocam experiências com outros jovens de outros países, enfim, que falam naturalmente a mesma língua e que não possam ter conhecimento da cultura, e os treinadores e os dirigentes que não possam aproveitar também para trocar as suas experiências e fazerem as suas ações de formação, que são sempre importantes e que devem fazer parte naturalmente de um evento desta natureza. Disto é que eu gosto. 3 horas de música e palavras em português, com Rogério Batalha. Disto é que eu gosto. Passam 2 minutos das 10 horas. Isto significa que estamos já na última hora do nosso programa e eu agora vou falar, sabem quem? Do Joãozinho. Sabem quem é o Joãozinho? O Joãozinho vai ser a mascote dos Jogos Esportivos da CPLP. É um projeto de iniciativa privada ligado à sociedade civil que tornou possível a construção de uma aula pediátrica no Hospital de São João, no Porto, e está presentemente a liderar o projeto de construção de um novo hospital pediátrico em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O Joãozinho nasceu em 2009, quando se completaram 50 anos sob a inauguração do Hospital São João, e nasceu da boa vontade e do empenhamento social da sociedade civil através de donativos de pessoas individuais e coletivas que ajudarão a tornar possível o sonho de construção de uma nova ala pediátrica num dos maiores hospitais do país. A esta iniciativa juntaram-se personalidades importantes da sociedade portuguesa, como Maria Cavaco Silva, Maria Barroso, Manuel Yanes, Maria João Rita, Margarida Uva e Índia Isabel de Bragança. O projeto consiste em angariar apoios financeiros que permitam a construção de uma aula pediátrica totalmente renovada, que prevê a implementação física de uma escola integrada e de uma creche, um espaço de ciência viva, que fará parte do roteiro turístico da cidade do Porto, e da oferta em termos de museus da cidade e ainda um jardim que será inteiramente cultivado pelos meninos frequentadores do espaço. O primeiro nível do projeto já está alcançado com a construção da base do edifício, onde já funcionam a urgência e os cuidados intensivos. O projeto tem a designação de um lugar para o Joãozinho e, graças ao sucesso desta primeira fase do projeto, rasgaram-se novos horizontes de auxílio médico e social. Neste momento, a iniciativa Um Lugar para o Joãozinho já está presente em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, tentando angariar apoios financeiros para a construção de hospitais pediátricos nesses países, onde a ligação cultural e histórica a Portugal se reforça ainda mais com esta preocupação com as crianças desses países. A pretensão dos dinamizadores deste projeto é difundir esse objetivo de reforçar a presença no espaço da lusofonia, e por isso o Joãozinho será a mascote dos 8º Jogos Desportivos da CPLP, num acordo estipulado entre os promotores da iniciativa com a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude e com a Confederação do Desporto de Portugal, entidade, como já dissemos, organizadora do evento desportivo.
Ora, para conhecer o projeto do lugar para o Joãozinho, eu vou indicar qual é o blog oficial. http://joãozinholeve.blogspot.com. Ora bem, o professor José Esteves é que nos vai explicar que o Joãozinho, enfim, porque é que foi adotado o Joãozinho para já existir, mas que se adaptava, dada a obra social, não é, que tem de subjacente. Diga lá o quê. Bom, naturalmente, esse projeto, que é um projeto de grande mérito, naturalmente, e os objetivos que persegue são realmente meritórios e merecem todo o apoio de todas as instituições que sejam possíveis, nomeadamente, e pelo facto, naturalmente, de estar associado, como disse, aos projetos de desenvolvimento específicos que envolvem dois países da CPLP, que é São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau. Naturalmente a organização foi contactada por essa organização e naturalmente teve todo o gosto em associar-se e fazer a divulgação. Não podemos dizer que o Joãozinho propriamente dito seja a mascote dos jogos, o Joãozinho é a mascote desse projeto, naturalmente, mas é efetivamente um projeto que nos interessa apoiar, divulgar, porque efetivamente não só pelas suas finalidades meritórias, mas também naturalmente por estar ligado a países da comunidade da CPLP, e daí naturalmente a sua coerência em aparecer neste envolvimento. E isto demonstra também que é mais um projeto, não é o único, em que por vezes nós falamos nas questões dos custos das organizações e tudo isso, e por vezes às vezes não temos a noção do que efetivamente também nestas organizações se ajuda no desenvolvimento de outros projetos e, portanto, às vezes não é linear dizer-se que gastou-se X e que este dinheiro, enfim, serviu, foi mais bem ou menos mal emprego. Portanto, há muitas vezes um conjunto de outras atividades à volta do evento mãe em si, que é importante. Eu já agora queria referir, quando se falou há um bocado nas verbas, eu diria, e por reforçar a importância que isto para o comércio em Mafra, provavelmente 80% ou 90% do orçamento vai ficar nas empresas do Conselho de Mafra. Portanto, isso é muito significativo. Isso é muito difícil, já os comerciantes agora estão exultados de alegria. A maior parte das coisas como deve... Quer dizer, pensam assim, o Natal está antecipado. Eu vou, e todos nós precisamos destes natais antecipados, e neste caso eu penso que para a hotelaria, para a restauração, para as empresas de transporte, enfim, e outras, naturalmente foi uma belíssima... Já sabem qual é o país que vai receber os próximos jogos? Olha, isso é uma decisão que compete aos ministros da CPLP, eles vão se reunir cá em Mafra. Há uma indicação que é pública, que em princípio será São Tomé e Príncipe em 2014, mas esse há de ser uma das decisões que naturalmente há de sair dessa reunião de ministros que vão se realizar aqui em Mafra, como disse a doutora Paula Cordas. Portanto, este é o conhecimento que nós temos, mas, enfim, vale o que vale neste momento, terá que ser confirmado provavelmente a partir do dia 7 de julho. Eu gostava que me esclarecesse. Eu estive a ver, quando eu disse aqui, que os últimos foram na cidade de Maputo, certo, em 2010. Certo. E eu perguntei 2011. 2011 não houve, porque há uma decisão em que, em princípio, os jogos não se fazem com uma regularidade entre os 2 e os 3 anos, de preferência de 2 em 2 anos. Portanto, é um evento que, efetivamente... Então, quer dizer, esse, quando diz São Tomé e Príncipe, não tem que ser 2014. Não, os próximos jogos serão em 2014. Em princípio, em São Tomé e Príncipe, mas é uma decisão que estará penso eu, para ser fechada agora na reunião que vai acontecer aqui dos ministros em Portugal. Agora vamos abrir as linhas telefónicas. Para quem quiser algum esclarecimento, poderá ligar para o 261-817-205 e temos também o 261-817-206. Quiserem colocar uma questão, façam um favor. E agora íamos dar uma voltinha para a representação de cada país em termos esportivos. Por exemplo, eu não sei se será talvez ali o adjunto diretor executivo, que é o
o Gonçalo Alves, e iríamos começar por Angola, pelo menos seguindo esta ordem. Angola vai ter handball, atletismo PPD, depois eu acho que é portadores de deficiência, é isso que depois estiver a presença, basquetebol, futebol, ténis e voleibol de praia. Já agora também gostava que me esclarecesse, eu estou um bocadinho leigo na matéria, o atletismo PPD e em que é que consiste concretamente? O atletismo PPD é para pessoas, tal como o nome indica, para pessoas portadoras de deficiência, e neste evento é para pessoas ambliopes, não cegos totais, com alguma visão, não muita, mas é exclusivo para essas pessoas com essa deficiência. Muito bem. Portanto, já falamos do handball e agora, quando falo do atletismo, é o atletismo em pista do estádio ou fora da... Não, pista do estádio. É no estádio. E concretamente, há várias modalidades de atletismo. Há várias especialidades que fazem parte da modalidade de atletismo neste evento. Temos as provas individuais, essencialmente provas de velocidade, os 100, os 200, os 400 e os 800 metros. Temos uma prova de salto, o salto em comprimento, e depois temos duas estafetas, uma estafeta de 4 por 100 e uma estafeta denominada IAF, que junta várias especialidades, nomeadamente os 100, os 200, os 300 e os 400 metros. O atletismo dos jogos da CPLP são para masculinos e femininos, são para atletas masculinos e femininos de cada um dos países. As pessoas estão em casa para dizer, mas eu queria ver só o atletismo, o handball, a que horas é que começa? Portanto, esse horário, não sei se já foi divulgado, não tenho aqui. Está, as pessoas não podem ir para lá de manhã e estarem lá todo o dia, não é? Portanto, era conveniente, não é? E ir para lá, ficar lá todo o dia. Mas eu digo para quem tem outros afazeres e só quer ir aqui um bocadinho. Desde já gostava de dar uma informação, é que a entrada para qualquer competição que integra os Jogos Desportivos da CPLP é gratuita. Ou seja, as pessoas não pagam para entrar. Portanto, chegam ali à entrada do parque e dizem, olha, eu vou para isso. Vou para assistir aos Jogos. Olha, mas como os ouvintes têm prioridade, vamos atender o primeiro. Ora, muito bom dia. Bom dia. Seria possível deixar uma pergunta? Olha, eu estou a falar com quem, por favor? Ana Tavares. Ana Tavares de Mafra? Iriceira. De Iriceira. Então faça favor, Ana Tavares, pode colocar a questão. A minha questão seria a seguinte: como é que o meu filho de 14 anos pode participar nos jogos da CPLP? Ora, eu não sei quem é que poderá responder. Talvez a doutora Paula Cordas. A doutora Paula Cordas, não sei, ela está a ouvir, eu tenho que... O Gonçalo não tem auriculares, mas isso pode... Eu posso tentar responder. Então pronto, vamos lá explicar a esta nossa ouvinte que isto está a suscitar muito interesse. As participações são definidas pelos vários países através das suas federações e das suas seleções. Portanto, os jovens que vêm participar já são jovens praticantes enquadrados pelas seleções nacionais. Portanto, o filho de 14 anos não pode participar de momento nestes jogos, pode começar a treinar e ser federado numa modalidade e futuramente isso virá a acontecer. No entanto, pode participar assistindo, que já será um fator de motivação adicional para integrar depois... Para suscitar o interesse para a modalidade. Exatamente. Está esclarecida? Quer colocar mais alguma questão? Sim, muito obrigada. Olha, então muito bom dia, obrigado pela sua intervenção. Obrigada, obrigado, bom dia. Ora, podem telefonar para aqui, para o 261 817 205. E temos também o 261 817 206. Ora, portanto, estávamos a falar, o Gonçalo estava a falar do atletismo para portadores de deficiência e o basquetebol, o que é que tem a dizer sobre o basquetebol? O basquetebol este ano vai ser feminino, o género da modalidade este ano é feminino, porque, tal como já foi dito anteriormente, há uma razão especial para ser feminino? As modalidades são decididas no Conselho de Ministros e depois também pela Comissão Permanente que integra elementos de cada um dos países da CPLP. E
quer o basquetebol, quer o handball, vão variando o género, ou seja, são alternados. Em Maputo, o basquetebol foi masculino e o handball foi feminino, e foi decidido que para a edição deste ano o handball passaria a ser masculino e o basquetebol feminino. Isto também tem a ver com algumas das limitações que os diversos países têm, quer ao nível financeiro, quer da própria organização das suas seleções nacionais, e para não criar grandes entraves à sua participação, foi decidido que quando o basquetebol é feminino, o handball será do género contrário, e assim sucessivamente. Portanto, olha, para já que eu ia pedir uma colaboraçãozinha para os nossos ouvintes. Quando ligarem para aqui, digam se estão a ver através da internet ou se estão só a ouvir. Para já gostávamos de saber se a emissão está a chegar por imagem em boas condições, e isso aqui pelo nosso realizador é muito bom, porque se isto não estiver em boas condições ele depois não ganha nada, não ganha um abraço no fim, e assim ganha um abraço. Ora bem, depois desta brincadeira, futebol também. Angola vai estar com futebol. Gonçalo, e futebol Angola contra quem? Ainda não está decidido. Aliás, segunda-feira vai ser feito o sorteio das diversas modalidades. Vamos ficar a conhecer quer o programa horário mais em detalhe e finalizado com os horários, quer os jogos entre os países de cada uma das modalidades. Neste momento ainda não está decidido qual os jogos que Angola vai ter, como os outros países na modalidade de futebol. E o mesmo acontece quanto ao ténis, é? Também acontece contra o ténis. Mas agora, a minha curiosidade vai para o voleibol de praia, portanto, na Foz do Lisandro. Somente as pessoas que estão na Ericeira dizem, eu tenho que ir até à Foz do Lisandro ver o voleibol de praia. Pode explicar mais concretamente em que consiste o voleibol de praia na Foz do Lisandro? Para já, temos aqui em Angola, o Brasil também tem voleibol de praia, Cabo Verde não tem, Guiné-Bissau tem, Moçambique também, Portugal, São Tomé e Príncipe. Timor, como eu disse há pouco, é só futebol. Então vamos lá para o voleibol de praia. O voleibol de praia, como disse, vai decorrer na Praia da Foz do Lisandro. Já foi falado anteriormente. Praia da Foz do Lisandro, que tem condições de excelência para a prática, e as competições vão decorrer de manhã e de tarde, estando agora dependente do sorteio para definir o quadro competitivo e os jogos entre outros países. O voleibol de praia este ano, a título experimental, vai ser no escalão de sub-17 e destina-se a duplas, quer masculinas, quer femininas, de cada um dos países que já indicou que vão participar na modalidade do voleibol de praia. E eu agora gostaria que a doutora Paula Cordas se referisse, digamos, ao projeto de voluntariado. Isto envolve muita gente, cheia de boa vontade, vai colaborar, e para que os ouvintes fiquem com a noção de que isto não foi feito em cima do joelho. Explique lá o que é o voluntariado. Exatamente. A organização destes jogos já tem alguns meses de trabalho prévio. Neste momento estão envolvidas e houve um processo de inscrição para as pessoas interessadas e depois um processo de seleção, e neste momento temos envolvidos cerca de 150 voluntários que já amanhã, e estava agora o professor José Esteves a confirmar, vão participar durante todo o dia numa ação de formação. Além desses voluntários, entre a Câmara Municipal e a Confederação do Desporto, estão envolvidas mais cerca de 50 pessoas em toda a organização. Portanto, digamos que estas 200 pessoas é que vão dar corpo à concretização depois dos próprios jogos, de toda a logística e de toda a organização dos quadros competitivos. Para fazerem uma ideia, eu penso que isto é importante que as pessoas que estão de fora saibam. Há toda uma coordenação a nível de segurança com os bombeiros voluntários, com a nossa Proteção Civil Municipal e com a GNR, que envolve todas essas forças e que tem uma coordenação por parte da organização. E o Centro de Saúde de Mafra, sinceramente. Exatamente, e depois há um envolvimento do próprio apoio médico e também uma importante ação nessa área, com o Centro de Saúde de Mafra, com uma linha de apoio
urgente, com linhas de intervenção da Proteção Civil e dos Bombeiros, com ambulâncias, com os hospitais de prevenção, nomeadamente Santa Maria, em Lisboa e Torres Vedras. E o helicóptero de prevenção não está? Também estará presente o helicóptero de prevenção. Exatamente. E o apoio de primeiros socorros também nos locais de prática, não só para os praticantes, como também, eventualmente, para o público. Esperamos nunca seja necessário acionar nenhum destes meios. Portanto, é um projeto que tem dado muito trabalho à organização, mais até à comissão organizadora, que nós temos acompanhado e envolvido toda a capacidade de resposta que o Conselho de Mafra tem nesta área, que também é importante. Nós temos um dos melhores centros de proteção civil do Distrito de Lisboa e isso é importante para facilitar esta organização e para facilitar e nos dar segurança em caso de emergência, e também todas estas entidades, os bombeiros voluntários, a GNR, que estão envolvidos e de uma forma muito ativa para que as coisas E as pessoas estão a vir, eu gostava de ir a Mafra, mas será que tem lá um local para estacionamento? Há imenso local para estacionamento. Temos os estacionamentos do Parque Desportivo Municipal, em frente ao Parque Desportivo Municipal temos os das antigas oficinas, e temos também o nódulo, o Parque Intermodal, que está a ser concluído. A poucos metros do estádio. Exatamente, a poucos metros do estádio, onde poderão também estacionar os seus carros. Além disso, à frente do Palácio de Mafra, contamos que esteja pelo menos o lado esquerdo de quem olha para o Palácio já liberta nessa altura. Isso, o lado esquerdo será do lado da entrada para o Palácio. Exatamente, para recebermos condignamente. Vai ficar aberto também para o lado? Exatamente, para recebermos condignamente os senhores ministros que vêm participar na conferência. Gonçalo, vai-nos falar do site e, portanto, além desta conversa toda, as pessoas dizem, mas eu queria ver tudo em pormenor, e nesse site, o Gonçalo vai referir, está lá tudo. A página de internet dos jogos é o nosso meio de comunicação por excelência. O site, já passando a morada do mesmo, é www.jogosdesportivoscplp.com, e nessa ferramenta de comunicação temos todas as informações nesta primeira fase sobre a organização e sobre notícias de interesse para os jogos. Uma das informações, por exemplo, que está disponível no site é informações de como chegar aos locais de competição, como chegar a Mafra, vindo de comboio, vindo de autocarros, vindo de carros. Tem as informações de quem estiver interessado e não for do Conselho de Mafra, como é que podem chegar, quer ao Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos, quer à Praia da Foz do Lisandro, na Ericeira. Depois temos outro conjunto de informações, desde já as notícias de destaque dos jogos, temos informações sobre os países participantes nas modalidades. Desculpa a interrupção, há pouco quando eu estava a falar dos horários, tem lá tudo isso. Vai ser disponibilizado agora com a indicação depois do sorteio, a informação final sobre as competições dos jogos. Neste momento está um programa geral, com as competições por dia, não está quer o horário, quer os diversos jogos entre os países de cada uma das modalidades, mas assim que tiver fechado e finalizado o sorteio, será disponibilizado no site dos jogos. Portanto, é fácil ir, pode ir ao Google, já indicou, mas de qualquer maneira... A morada é muito simples, é www.jogosdesportivoscplp.com. Temos também uma página do Facebook associado aos jogos. Também é fácil. Agora o Facebook está na moda. O Facebook, as redes sociais cada vez mais são uma ferramenta importante de divulgação dos diversos projetos. E as pessoas podem acompanhar também o Facebook diariamente, não é? Para saber a evolução dos jogos. O que é que está a decorrer lá, o que é que foi. Fazer uma pesquisa através do Facebook por Jogos Desportivos CPLP, vão encontrar a nossa página no Facebook. Quer no site, quer na página do Facebook, os dois vão ter todas as informações de interesse sobre os jogos. Lá no Parque Desportivo há música ambiente também, lá às vezes naqueles momentos de intervalo, a doutora Paula Cordas quer falar sobre isso certamente, uma vez que temos o Brasil, temos aqui um bocadinho de samba e outras músicas alusivas, pelo menos quando esses países estão em atividade. Lá.
Ainda bem que falamos nisso, Isso Sr. está previsto ou Rogério, não? porque estávamos-nos todos a esquecer de uma componente fundamental. Não há só música ambiente, há também muita animação. Há insufláveis para as crianças, vai haver uma feira do livro, vai haver comidas e bebidas, como não poderia deixar de ser. Portanto, vai haver todo um conjunto de eventos associados em que passar um dia no Parque Desportivo durante estes dias, portanto, de 7 a 15 de julho, implicará não só ver competições desportivas de elevado nível, apoiar a seleção ou a nossa seleção ou a sua seleção preferida, mas também ter um espaço onde as crianças e os jovens podem, e os adultos também, podem usufruir de outro tipo de atividades complementares. Ora, eu já tenho dito que no próximo sábado vou ter aqui elementos também convidados para falar do segundo Festival do Pão ali no Jardim Cerco e também de mais uma mostra gastronómica. Isto vem a propósito porque está a decorrer também os jogos da CPLP e ao pãozinho de Mafra, que é muito saboroso. Também na Ericeira, e há pouco já falei às 8h30, mas não sei se a doutora Paula Cortes quer dizer alguma coisinha, uma palavrinha sobre isso. Na Ericeira, muita gente, tive um familiar ontem lá e disse que era uma multidão no Small Summer Fest. Exatamente. Esteve lá também? Não, ontem não estive. Mas vai lá hoje? Hoje vou de certeza. Ver o Gabriel o Pensador. Exatamente, exatamente. Hoje é a minha preferência. O Small Summer Fest é mais uma edição que está a decorrer na Ericeira. Mais uma vez, felizmente, é um sucesso. Ontem penso que foi casa cheia, pelo menos pelas informações que temos, e hoje espera-se que se repita essa realidade. Portanto, casa cheia, muitos jovens, pessoas de todas as idades. É um festival de reggae com nomes sonantes dessa área, portanto, recomenda-se, aproveitem, quem não foi ontem ainda pode aproveitar o dia de hoje. Portanto, a Ericeira é um local de eleição, quer dizer, para os jogos da CBLP, o Small Summer Fest, o surf e tudo, portanto, todos os caminhos vão dar a Ericeira. É verdade, a Ericeira... Onde o mar é mais azul. Onde o mar é mais o Gabriel azul. Cardoso, por acaso não tenho aqui hoje o tema, mas durante o verão costumo passar muitas vezes esse tema de Gabriel Cardoso. Portanto, 10h35. Já falámos de várias modalidades esportivas. Não sei se quererão acrescentar algo mais. Portanto, já falámos da parte recreativa, que é muito, mas... Há uma informação porque eu penso que é importante passarmos também. Mas espero que os ouvintes tenham prioridade. Vamos lá saber quem está aqui. Ora, vamos lá ver. Ora, quem é que está do outro lado? Bom dia. Olá, bom dia. Olá. Carla. Quem? É Carla. É a Carla. E a Carla está a falar de onde? De Mafra. De Mafra. Então, bom dia, Carla. Bom dia. E o que é que a Carla quer perguntar? É quem quer perguntar? É assim, eu quero perguntar uma coisinha, que a minha filha vai participar nesses jogos. Ah, sim. Muito bem. Vai lá estar a dar uma força aos meninos, então, com o colégio dela, vai estar a dar apoio então aos meninos. E qual é o colégio? Santo André. De Santo André. Muito bem. Portanto, vai ter a tal participação, conforme já se disse há pouco, dos colégios que vão tomar parte. Pronto, o que eu tenho para perguntar é, eles vão lá estar durante todo o dia? Eu vou perguntar aqui à doutora Paula Cordas, talvez esclareça, que esta mãe está a perguntar se vão lá estar todo o dia, está preocupada com isso. Não, eu estou a dizer que vão estar lá todo o dia. O que eu quero perguntar é, vai haver lá algumas tendas onde vai haver umas stands e assim umas coisas. Pois, se eles no fundo vão passar fome, não é isso? Pronto, vamos ver. Vamos lá ver se está tudo previsto ou não. A menina da Carla vai apadrinhar para já a seleção de Timor, com o Colégio de Santo André. A participação organizada com o próprio colégio em si vai ser no dia 7. E no dia 7 nós temos para os nossos jovens padrinhos um kit de apoio que é constituído por sandes, por águas, por sumos, por fruta, por bolos. Portanto, no dia 7 eles recebem não só essa refeição, como também um equipamento que os identificará.
Depois, os jovens vão receber, ou já receberam, um voucher que lhes permitirá ter desconto de 50% para eles e para os familiares para virem assistir aos jogos durante a semana. Essa participação será mais informal e as pessoas vão de vir quando lhes der jeito ou quando gostarem do quadro competitivo em si. Ok, está bom. Está esclarecida? Sim, senhora. Então, Carla, muito bom dia, obrigado por ter telefonado. Assim é que é, está preocupada e foi devidamente informada, esclarecida. Pronto. Ok, obrigada. Então, bom dia. Tudo bem. Bom dia, obrigado. 10 horas com 38 minutos. Podem utilizar dois números que temos aqui no estúdio, o 261-817-205 e também o 261-817-206. E o telefone não para de tocar. Já temos outra chamada. Vamos saber quem é que está do outro lado. Bom dia. Bom dia. Olá. Olá, bom dia. Eu estou a falar com quem? Chamo Ana Martins. Ana Martins, está a falar de Mafra. Estou a falar da Enxara do Bispo. Enxara do Bispo, linda terra. Eu gosto muito de Enxara do Bispo. Então vamos já ver. Qual é a pergunta que quer colocar? A minha pergunta tem a ver com o seguinte. Olha, tem que baixar o rádio que está a fazer o retorno, está bem? E está a entrar na emissão. Está. Pronto, obrigado. Pode colocar a pergunta. Pertenço ao Conselho de Mafra, mas não estou em Mafra. O que é que a Enxara do Bispo e outras freguesias mais pequenas, mais longínquas, ganham também com os jogos da CPLP? Essa pergunta, certamente é a doutora Paula Cordas que vai descalçar essa bota. Vamos lá ver. Obrigada, Ana, pela sua pergunta, sempre oportuna. Todo o nosso Conselho, e atrever-me a dizer que todo o nosso país, vai ganhar muito com estes jogos. Vai ganhar pelo impacto que neste momento as relações económicas entre os países têm. Portugal não esconde e está a fazer uma aposta forte nas relações comerciais com os países da CPLP. E o nosso Conselho, mais individualmente e de uma forma se calhar até mais egoísta, neste momento o digo, vai ganhar muito, vai ganhar projeção. Não sei se viu, mas já passa um anúncio na RTP sobre os jogos da CPLP. Já passa também um anúncio dos órgãos do Palácio Nacional de Mafra de seguida, portanto Mafra ficou na moda, já estava na moda e continua. Há também as externalidades positivas a nível de comércio e a nível económico para a nossa região. Vai haver a transmissão televisiva do programa Verão Total na próxima quinta-feira, para o qual convido já as pessoas a assistirem dia 5 a partir das 10 da manhã no Parque Desportivo. É importante que apareçam porque este programa também vive do próprio público que aparece no local. Portanto, digamos que ganhamos todos, ganha a nossa região também a oportunidade de assistir a espetáculos desportivos e culturais de elevado nível e ganhamos financeiramente também e em termos de projeção do próprio país, que trará com certeza retorno para todos nós portugueses. Obrigada. Está informada? Sim, perfeitamente. Então, muito bom dia, muito obrigado por ter telefonado. Obrigado, bom dia. 10 horas com 40 minutos. Ora bem, agora vamos passar uma musiquinha e eu convido-vos a escutar. Não, mas os ouvintes têm prioridade. Vamos saber quem é que está do outro lado. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia. Olha, tenho que baixar o rádio, por favor. Ora, eu estou a falar com quem? Carlos Reis. Carlos Reis, Carlos Reis, da freguesia de Santo Isidoro. Acertei ou não? Exatamente. Ora bem, Carlos, então, quer colocar uma questão? Não é propriamente uma questão, simplesmente, e por coincidência em viagem tive a oportunidade de ligar o rádio, e é de louvar mais uma vez, e em primeiro lugar, queria agradecer o facto da FM, o Sr. Rogério em si e o programa, que tem sempre imenso prazer em estar presente em tudo o que é cultural e divulgação do nosso Conselho, nomeadamente em todas as festas, quer regionais dos clubes ou religiosas, e também, neste caso mais concreto, que estamos a falar pelos jogos da CPLP que se avizinham aí num espaço bem curto. Queria louvar a iniciativa do Executivo Municipal pela projeção, pela grandeza daquilo que representa o conseguir trazer para o nosso Conselho os jogos, estes jogos em si, que trazem tanta relevância e tanta coisa que no futuro nos poderá projetar. Somos sem dúvida um município muito falado, com muitas razões, e isso deve-se muito às pessoas que têm apostado ao longo destes anos
no associativismo, nas coletividades e em tudo o que é cultura e tradições do nosso concelho. É gratificante para todos os municípios aproveitarem esta oportunidade única de estarem presentes, poderem ver e assistir aos jogos que irão decorrer no Parque Desportivo, e desejo a toda a organização, em especial à doutora Paula Cordas, que está, portanto, na frente e que é a pessoa que gera a parte cultural, os maiores sucessos. O meu muito obrigado e que tudo corra bem durante os jogos que irão decorrer. Então, Carlos, obrigado pela sua intervenção. Muito bom dia. Obrigado. Bom dia. Ora, 10 horas com 43 minutos. Eu creio que ali o professor José Esteves quer dizer algo. Pode falar. Não, eu queria só realçar um facto que tem a ver, os jogos estão-se, enfim, a realizar em Mafra, e que tem a ver com esta circunstância. Pela primeira vez, nas 7 anteriores edições, de um modo geral, os jogos realizaram-se nas cidades capitais dos países, exceção do Rio de Janeiro. Enfim, o Rio de Janeiro, como sabemos, não é a capital do Brasil, mas é a metrópole mais conhecida ou mais popular do Brasil. Mas segundo creio já foi. Já foi, o Rio de Janeiro já foi, antes de Brasília era o Rio de Janeiro. O Brasil era o Rio de Janeiro. Portanto, o facto, eu acho que isto é relevante, porque houve, enfim, isto não tem nada, eu estou à vontade porque eu não tive nada a ver com esta decisão, houve uma decisão, enfim, como disse a doutora Paula Cordas, o Governo decidiu fazer um projeto de candidatura, e isto eu penso que é muito bom, porque normalmente são as grandes cidades, Lisboa e Porto, eu não tenho nada antes, pelo contrário, eu sou lisboeta, portanto estou à vontade para falar nisto, mas acho que é muito importante, portanto, terras mais pequenas, que têm grande capacidade e que têm muito a dar ao nosso país, poderem ser escolhidos para este tipo de eventos. Portanto, eu acho que é importante, naturalmente, neste caso Mafra, como poderia ter eventualmente sido qualquer outra cidade ou vila, enfim, do interior ou do litoral, mas mais pequena, teria sempre muito a ganhar e tem uma dimensão muito grande. Portanto, Mafra, naturalmente, pela experiência que tem, claro que Mafra é mundialmente já conhecida, enfim, quando mais não seja, pelo seu famosíssimo convento, não é naturalmente só por isso, mas é realmente um aspecto que eu gostaria de deixar aqui realçado, porque é efetivamente a primeira vez que estes jogos fazem fora de um grande centro, portanto, em qualquer um dos países que já visitaram anteriormente os jogos. Hoje estamos a falar dos jogos da CPLP e o professor José Esteves, que é o presidente da Comissão Executiva dos Jogos da CPLP, certamente quererá referir-se a alguns apoios. Naturalmente, é a nossa obrigação, naturalmente, enfim, fazemos uma menção às instituições, quer às entidades oficiais, aos parceiros e aos patrocinadores, que sem os quais muitas das coisas que naturalmente vamos fazer não seriam possíveis. Começando pelas entidades oficiais, como dissemos, os jogos são de cariz governamental, portanto existe através do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, portanto a parte governamental que tem a ver diretamente com a responsabilidade dos jogos. Estão envolvidos o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a Confederação do Desporto de Portugal, quem foi delegado a esta organização, em colaboração, como se viu, com a Câmara Municipal de Mafra. Temos também a CPLP, enquanto entidade oficial, a suportar, portanto, os jogos. Depois existem os chamadas federações parceiras, e que aqui temos que fazer uma referência muito especial, porque os quadros competitivos e toda a organização técnica vai ser feita em colaboração e vão ser, portanto, estas instituições, e já referimos, temos o handball, o basquetebol, o futebol, o atletismo, a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, o ténis e a Federação Portuguesa de Voleibol. Portanto, vamos dar todo o apoio, são com eles que, do ponto de vista técnico, vão dirigir as competições. Depois, temos um conjunto alargadíssimo de patrocinadores, ao mais diverso nível, e que efetivamente trazem, digamos, valor acrescentado, naturalmente, porque e tudo isto representa naturalmente meios, e estamos a falar de instituições como a Caixa Geral de Depósitos, a Santa Casa, a RTP, a Sportzone, a Água do Luz, portanto, a Smol, a Mafrense, o SAP Desporto,
o Sports Partner. Temos também aqui uma participação muito ativa de, enfim, sendo um departamento, não diria um departamento, mas sendo um projeto que é de orientação governamental e que vai ter uma relevância em todos os jogos, porque os jogos também pretendem, de um modo muito claro, defender esses valores, que é o chamado Plano Nacional para a Ética do Desporto. Portanto, é um organismo que trabalha junto do Gabinete do Secretário de Estado. Como sabe, acho que já fizemos uma referência, vai haver, durante os Jogos, a atribuição de um prémio de ética do desporto. Portanto, vai haver um concurso, vai haver... Desculpe, só fazer aqui uma pausa, não queria interrompê-lo, mas falou, e nós esquecemos isso. Quanto ao desporto, portanto, quem ganha recebe prémios. Eu há pouco estava-me a referir aqui a medalhas de ouro no desporto. Aqui também há ouro em Mafra para distribuir. Muito ouro em Mafra. Muito ouro. Não, eu diria lá no estádio, vamos lá ver. Fala lá dos prémios. Há uma coisa que é interessante, está definido no próprio regulamento dos jogos. Nunca há um país declarado vencedor. Há naturalmente, de uma forma simbólica e do lado natural, que são atribuídos, portanto, troféus às equipas vencedoras, primeiro, segundo e terceiro lugar, e as respectivas medalhas a cada um dos atletas, portanto, as chamadas medalhas de ouro, de prata e de bronze. Que é o normal, não é? Que é o normal, que, enfim... Era bom, hoje cada vez tem menos ouro, menos prata e menos... Mas isso, enfim. Mas eu estava a falar sobre a questão da ética. Vai haver faz parte, digamos, do próprio regulamento dos jogos, a atribuição de um prémio de ética desportiva, que é um prémio que há um júri que está constituído e que no último dia reúne todo um conjunto de informações que podem ser dos treinadores, dos atletas, dos dirigentes, algum ato que seja considerado relevante e, portanto, é proposto, e há um júri que vai analisar e, portanto, e que vai atribuir esse prémio. Portanto, a ética, naturalmente, é uma coisa, um princípio que nos interessa naturalmente salvaguardar, divulgar, e, portanto, temos permanentemente. Há ainda um aspecto muito importante, que é um projeto pioneiro a nível mundial, é da responsabilidade de uma empresa portuguesa, e neste caso de um português, que tem a ver com a acessibilidade. Hoje em dia, e nós próprios não tínhamos um pouco esta dimensão, há cerca de 350 milhões de daltónicos por todo o mundo, em que, através de uma sinalética que está a ser criada, portanto, vai identificar e vai deixar de ser um problema para os daltónicos, nomeadamente, digamos, nos grandes eventos. Mas isto portanto, é um projeto que tem uma aplicação desde a pessoa entrar numa loja e querer comprar uma camisa ou uma gravata. Uma camisola vermelha e depois compra uma verde. E ter que pedir ao pai, ou à mãe, ou à esposa, ou ao marido, enfim, porque não têm essa noção. Até num evento, enfim, não é o nosso caso, porque não somos um evento, digamos, de milhões de pessoas, mas quando existe, digamos, toda uma sinalética à base da cor, é da maior importância e da maior relevância. De tal maneira que é um projeto que já está a ser utilizado e aplicado em várias redes de metropolitano por todo o mundo. Tem tido, digamos, conversações para que seja aplicado nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e, portanto, Mafra e em Portugal e na área do desporto, pela primeira vez, vamos ter uma referência nas nossas acreditações em relação a uma identificação, uma sinalética que permita a qualquer pessoa, porque nós, contrariamente realmente ao que pensamos, muitas vezes há muita gente à nossa volta que é daltónica e nós não nos apercebemos. Portanto, eu queria deixar esta referência, que eu acho que é importante. Ora bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, já agora passar não sei se quer só uma despedidazinha, não, do Gonçalo do Hugo no Presidente, e a doutora Paula Quadros quer deixar também um recadinho para os ouvintes. Alguns recadinhos breves. Recordar que a realização deste tipo de eventos só é possível pelos investimentos que têm sido feitos, seja na requalificação dos espaços públicos, na requalificação da nossa orla costeira. Faz neste momento um ano que tivemos o primeiro reconhecimento da Reserva Mundial de Surf, portanto segunda no mundo e primeira na Europa. Isso é fruto de um trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia ao longo destes anos na área do ambiente, na área da requalificação dos espaços públicos e, ao fim e ao cabo, na criação de condições de habitabilidade para as pessoas. A construção da autoestrada, dos centros escolares, destas instalações desportivas de excelência, permite que neste momento estejamos aqui a poder falar de uma organização, de um evento com esta envergadura.
Referir também os parceiros locais. Sem as forças vivas do Conselho não seria possível fazer este evento, e não vou referir por ordem de mais importante para o menos, mas o Palácio Nacional de Mafra, que tem colaborado estritamente com a organização, os bombeiros voluntários, a GNR, os agrupamentos de escolas, mobilizando os nossos jovens para participarem não só como assistentes, mas também como voluntários na organização, todas as coletividades. Há bocado o Carlos Reis, que pertence ao Rancho Folclórico de Montebodelo, referiu isso, e eu acho que é muito importante esse envolvimento das coletividades nesta organização e na promoção da mesma. A RCM, que também nos tem ajudado a divulgar o evento, e também hoje a TV da Venda do Pinheiro, que através de uma pessoa só, o Sr. Nunes Fortes, que tem estado aqui connosco no estúdio, está a fazer uma produção fantástica e prova que, de facto, às vezes não é preciso muitos recursos para se conseguir promover e divulgar eventos como ele também tem feito no nosso concelho. Uma última nota, apelar às pessoas para que venham ver os jogos. Obviamente as pessoas não vão passar o dia de manhã à noite no Parque Desportivo, se assim o quiserem serão muito bem-vindas. Nos momentos mortos podem dar um mergulho nas piscinas municipais que estão abertas, mas apelar a que venham ver algumas competições pelo menos, venham participar. Vai ser uma festa muito bonita, que vai enaltecer o nosso concelho, mas também na perspectiva individual vai ser um bom espetáculo desportivo. Os jogos na praia também vão ser muito atraentes, até pelo próprio local, e o Parque Desportivo e Mafra vão estar engalanados para receber os nossos convidados. Portanto, venham nos ajudar a dinamizar os jogos, venham abraçar as seleções e os nossos países irmãos que também queremos receber. E quando aquela ouvinte há pouco estava a falar de Enxar do Bispo, temos 17 freguesias com muitas coisas bonitas para ver, podem dar uma volta, irem à Serra do Socorro, aqui e acolá, verem as igrejas antigas, há muita coisa para ver. As igrejas, aos fortes provar o bom vinho da região, o pão saloio, tudo isso, não é? Tudo isso, as trouxas da Malveira, muitos e bons restaurantes. Da Charneca, enfim, temos muita coisa para promover, muitas coisas boas, muitas experiências boas. Mafra é um concelho. Ainda falámos dos mariscos da Ericeira, mar e tudo, isso ia tirar o chapéu, não é? A crise já nos estava a fazer esquecer os mariscos da Ericeira. Exatamente, a não perder. Ora bem, eu queria vos agradecer esta vinda aqui e esperar que realmente os jogos da CPLP sejam realmente êxitos. Agradecer também ao Nunes Forte ter feito esta cobertura televisiva daqui do programa, já não é a primeira vez e não será a última, e prometer que 2 a 8 dias vamos debruçar sobre o pão saloio, mais conhecido pão de Mafra. Quem não conhece, em qualquer parte de Lisboa, eu quero é o pão de Mafra. Vamos saber a qualidade do pão de Mafra, vamos ter aqui técnicos que sabem do pão de Mafra e falar também da mostra gastronómica que acompanha com boa carne que existe aqui no nosso conceito. Saber tudo isso, sintonizem sempre a RCM, a rádio que sabe fazer amigos, a emissora da amizade.